Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar na implementação do restante do nosso service. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar aqui com nossos services. Vou criar mais um serviço aqui. Vai ser o nosso roles service. Vou anotar ele aqui com @service. Beleza. Vamos olhar aqui como é que tá as nossas roles. Ok. Então, vamos aqui. Primeiro, vou injetar o nosso repository aqui no nosso service. Mas para isso, eu vou pedir para o Lombok fazer um construtor, não, require darks constructor. E aqui nós vamos de private, final, roles repository. E é isso aí, vamos criar aqui o nosso primeiro método, que vai ser um public void, vai ser o nosso create. E nós vamos receber aqui no nosso create, nós temos aqui as roles. Vamos receber aqui roles. Melhor, deixa eu dar uma olhada. Nós temos ali as nossas roles DTO. E é ele que nós vamos receber aqui, ó. Roles DTO, que é um recorde, roles DTO. Beleza, deixa eu abrir aqui as roles DTO. Nós temos a validação ali do bin validation. Então, vamos implementar o nosso método aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável, vai se chamar roles. E nós vamos receber o private. Vou fazer uma nova injeção via construtor. Private final API Object Mapper. Vai ser um API Object Mapper de roles. API Object Mapper. Nós vamos converter um DTO em uma entidade do tipo role. Então, vamos pegar aqui o nosso API Object Mapper. .DTO to model, passando o nosso DTO igual a classe target, que vai ser a roles.class. Então, nós vamos simplesmente pegar o nosso roles repository.save e as roles. Então, vamos, aqui já está pronto, vamos para o nosso próximo método. Vamos criar o nosso update. Nós vamos receber também a roles DTO. Então, vou criar aqui uma variável, vai se chamar roles. E aqui embaixo eu vou criar um método privado, que vai ser um auxiliar. Então, ele vai nos retornar as roles. E vamos criar aqui o convert. E ele vai receber aqui o roles DTO e o roles DTO. Como esse método de conversão nós vamos repetir muito, então vou criar um método auxiliar aqui para isso. Então, DTO to model, passando roles DTO e a roles.class. Pronto. E aqui em cima onde tem a API Object Mapper, eu vou passar simplesmente dis.convert, passando as roles DTO e a mesma coisa aqui na de baixo. Isso aí. Então, vamos continuar aqui. Então, roles repository.save, passando as nossas roles. Porém, isso aqui, ele ainda não está completo. Mas nós já vamos voltar ali. Private, void, vamos implementar o delete. Nós vamos receber aqui um long de ID. E nós vamos simplesmente aqui, deixa eu dar uma olhada, retornar. Não vou retornar nada, né? Eu vou criar um método auxiliar aqui, que nós vamos verificar se essa role que está sendo deletada, ela existe no banco. Então, nós temos private roles get by ID. Nós vamos receber aqui como parâmetro o ID dessa role, e nós vamos retornar o roles repository.find by ID, passando o ID. E caso ele não exista, nós vamos lançar uma exceção. E aqui nós vamos lançar uma real runtime exception. Eu não vou passar nada como parâmetro, dá só um ponto e vírgula. Aqui a ideia está reclamando, nós podemos usar isso como referência de método. Então vamos fazer assim, vou só apagar o ponto e vírgula ali do final. E o nosso getById está pronto. Então nós vamos aqui no nosso delete. Pegar aqui em uma variável, nós vamos pegar var, vai ser as nossas roles, e ela vai receber o nosso getById, passando o ID.
Então, aqui eu vou pegar o roles repository.delete, passando o objeto inteiro role, eu podia fazer pelo ID, mas nós já temos o objeto ali na nossa mão, então vamos fazer direto ali pelo objeto. Então, mais um método aqui, um public, ele vai retornar uma lista de roles get all, beleza? E nós vamos retornar aqui roles repository.findAll, somente isso. E nós vamos ter uma public role find one, nós vamos receber um log de ID e nós vamos retornar o nosso get by ID passando ID, simplesmente isso. Vamos aqui colocar a referência, né, dessa classe, que é pelo dis. Então aqui onde nós temos o update, nós vamos receber um long de ID. E aqui, mais abaixo, deixa eu dar uma olhada, vou criar mais uma variável, que vai ser a nossa old roles. E nós vamos receber um dis, que é o nosso find one, né, dis.getById, passando o nosso ID. Beleza, então nós vamos ter a nossa new roles, que ela vai receber o API Object Mapper, .update model, passando quem é o nosso model atual e o nosso old model, que é a nossa old roles. Pronto, ali. A partir de agora nós já temos as roles convertidas na nossa mão, só passar o new roles. Beleza? Então vamos para o nosso próximo service, que vai ser o user service. Vamos fazer o mesmo processo. Anotar com @service, @requiredArgsConstructor e fazer a injeção do nosso repository private final user repository. Isso aí, mais um private final API Object Mapper vai ser de user API Object Mapper. Beleza, vamos implementar nossa primeira função de listar todos os usuários e nós vamos criar essa função com o nome getAll. Nós vamos simplesmente retornar user repository.findAll. Bom, aqui ele está me dando um erro porque esse user ele não é um user do tipo que eu espero. O nosso user é um user model. Então aqui basta eu remover esse user e passar para user model. Então vou criar aqui um método que ele vai retornar um user model e ele vai ser o nosso find one. E igual aos outros, nós vamos receber ali como parâmetro um ID, né? Mas primeiro eu vou criar um método auxiliar aqui privado, que vai retornar um user model, que vai ser o nosso getById. E nós vamos receber um long ID. E vai ser do mesmo jeito do que nós fizemos ali nas roles. Então, user repository.findById, passando o ID. E caso ele não exista, eu vou lançar uma exceção. Or else throw runtime exception .new. E aqui eu vou remover a lambda function, porque não necessita da lambda function ali. É disso que a nossa ideia está reclamando, então vou remover ela. Beleza? E vamos voltar ali para a nossa implementação. Então, vou retornar simplesmente aqui o nosso getById, passando o ID. Então, vou receber ele como parâmetro aqui também. Então, isso aí, ID. Vou referenciar ele aqui com dis. Então, vamos criar aqui mais um método, public void, que vai ser o nosso create. E nós vamos receber um user DTO, e nós vamos simplesmente pegar aqui uma variável user, nós vamos pegar o API Object Mapper e converter o DTO para model, passando o nosso user DTO e a target class, que é userModel.class. Isso.
Aqui ele vai dar um problema, é claro, não esqueci de trocar o tipo aqui, que vai ser user model, beleza. Deixa eu só dar uma indentada aqui no código. Então, user repository, .save, passando o nosso user. E é isso aí, salvamos o nosso user no banco de dados. Então, vamos para mais um método, public void, que vai ser o nosso update. E nós vamos receber aqui como parâmetro, deixa eu dar uma olhada no user DTO. Eu acho que, beleza. Nós vamos ter aqui um update all, para quando eu quero atualizar todos os dados. Então, nós vamos reaproveitar aquele user DTO que está ali. Então, vou criar aqui o método privado, private, e ele vai retornar um user model, que vai ser o nosso método de convert, igual fizemos no role service. Então, nós vamos receber o user DTO, e vamos simplesmente aqui pegar o que já está aqui. Beleza, eu vou retornar ele aqui, mas sem o símbolo de igual, né? Ok. E aqui eu vou só referenciar ele ali. Dis.convert, passando user DTO. Ponto e vírgula no final. Eu vou pegar essa variável aqui, copiar para o nosso método de baixo. E nós vamos receber ali um user DTO. User DTO. Ok. Então vamos aqui, user repository, .save, passando o nosso user, mas o método de atualização ainda não está completo. Então, vamos aqui no nosso update all, pegar um long de ID, que vai ser o ID do user que nós queremos atualizar. Então aqui eu vou pegar um var ou do user e nós vamos receber um dis.getById, passando o ID. Aqui nós estamos trazendo o user que está no banco de dados. Vou criar um new user, que vai ser um API Object Mapper, .update model. Nós vamos passar o nosso model atualizado e o nosso model que está no banco de dados, que é o nosso old user. Ponto e vírgula no final. E aqui nós salvamos o nosso new user. Ok. Então, vamos continuar aqui nas implementações. Public void, que vai ser o nosso update only, que vai ser uma atualização parcial, não vai ser total. Então, para isso, nós vamos criar aqui um DTO, uma Java Class do tipo record, que vai ser o nosso user update DTO. Beleza? O nosso user update DTO vai ter a mesma coisa que o user DTO, porém sem validações, porque nele não é obrigado passar todos os campos que estão ali. Então esses são os campos que nós aceitamos como atualização. Beleza, beleza. Então no update only nós vamos pegar o user update DTO, o user update DTO. Isso aí. E vamos pegar do jeito que está aqui esse user, com a conversão dele ali, passando o user update DTO. Nesse caso aqui, como o método convert ele recebe só um user DTO, vai sair mais fácil que fazer a função aqui dentro, porque nós só vamos utilizar aqui esse tipo de função, né? Então nós vamos passar user update DTO e user model.class. Beleza. Então, vamos continuar. Nós já temos o user aqui na mão, que é o nosso user convertido. Vou trocar o nome dele para updated user. Então, vou criar aqui uma variável que vai ser old user. E nós vamos receber o user que está no banco de dados, né? GetById. Então, vou receber o long de ID aqui, passando o ID dele. Esse é o usuário que nós temos no banco de dados atualmente. Vou colocar aqui só como user DTO por enquanto. Então, var updated user, que vai receber API Object Mapper, .update model, passando o nosso modelo atualizado e o nosso modelo que está no banco de dados, que aqui vai ser o nosso old user e user DTO. Beleza, então
vamos receber aqui deixa eu dar uma olhada, user repository.save updated user. Ok. E vamos criar mais um método aqui, public, vai ser um método public void, que é o nosso método de deleção. Nós vamos receber um long de ID, nós vamos simplesmente pegar aqui uma variável var user e ele vai receber o nosso get by ID, passando o ID, e nós vamos pegar ali user repository.delete, passando o nosso objeto user. Bom, pessoal, tá aqui, nós terminamos as implementações dos nossos services. Para a aula de hoje era isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.